Uma outra característica dos alimentos é a imprescritibilidade. Quer dizer, o direito de mover a ação de alimentos é imprescritível. Portanto, a ação de alimentos pode ser movida a qualquer tempo. Não tem prazo para mover a ação de alimentos. A ação de alimentos vai poder ser movida a qualquer tempo. Tanto a ação de conhecimento quanto a ação de execução. Tanto a de conhecimento quanto a de execução não tem prazo para mover, pode ser movida a qualquer tempo. Portanto, o direito de ação, seja de conhecimento, seja de execução, é imprescritível. O que prescreve são as prestações vencidas e não pagas a que o sujeito foi condenado. As prestações a que o sujeito foi condenado prescrevem em 2 anos, é uma prescrição bienal. Artigo 206, parágrafo 2º. Portanto, o direito de ação imprescritível, seja ação de conhecimento, seja ação de execução. As prestações a que o sujeito foi condenado prescrevem em 2 anos. Prestações prescrevem em 2 anos. Então, imaginemos, no divórcio, o marido foi condenado, o marido concordou em pagar alimentos. Então, imaginemos, no divórcio, foi condenado a pagar alimentos ali, para a mulher. Mas nunca pagou. Tá? Faz 5 anos que ele nunca pagou. Primeira pergunta, ela pode mover a ação de execução hoje? Pode executar? Pode. Porque a execução também é imprescritível, pode executar. Mas vai ter direito a quantas prestações? Só dos 2 últimos anos para cá. Então, as prestações prescrevem em 2 anos. Portanto, quando se foi condenada a pagar alimentos no divórcio, nunca pagou. Quando a mulher resolver executar, ela só vai ter direito dos 2 anos para cá. Então, as prestações prescrevem. O que não prescreve é o direito de mover a ação de conhecimento ou a execução. Execução, leia-se, cumprimento de sentença, ou então, se for título extrajudicial, o processo de execução. Né? Quando é sentença, o nome da execução chama-se cumprimento de sentença. Quando é um título extrajudicial, a execução tem o nome de processo de execução. Agora, no tocante à prescrição, tem que tomar muito cuidado aqui, porque não corre prescrição em algumas situações. Tá? Em algumas situações não corre prescrição. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Isto é, contra menor de 16 anos não corre prescrição. Só vai correr a prescrição quando completar 16 anos. Então, imaginemos, o avô foi condenado a pagar alimentos para o neto recém-nascido. O avô foi condenado a pagar alimentos para o neto recém-nascido. E nunca pagou nada. Quanto tempo faz isso? Isso já faz 19 anos. Então, o avô foi condenado a pagar alimentos para o neto recém-nascido e nunca pagou nada, e o neto hoje está com 19 anos. Hoje o neto resolve executar. Primeira pergunta, ele pode mover a execução? Sim, porque a execução é imprescritível. Agora vai ter direito de executar quantas? Resposta, só os 2 últimos anos, porque a partir do momento que ele completou 16 anos, começou a correr prescrição. Porque a prescrição corre contra relativamente incapaz. Contra relativamente incapaz corre prescrição. Então, quando ele completou 16, já começou a contar. Hoje ele já está com 19, então já prescreveu, né? Só vai ter direito de receber dos 2 últimos anos para cá. Ok? Agora uma outra questão um pouquinho mais complicada. O pai foi condenado a pagar alimentos para o filho recém-nascido. E nunca pagou nada. Hoje esse filho tem 19 anos. Tá? O pai foi condenado a pagar alimentos para o filho recém-nascido e nunca pagou nada. Hoje este filho tem 19 anos. Ok? Muito bem. Primeira pergunta, o filho pode mover a execução? Resposta, sim. Porque a execução é imprescritível. Então vai poder mover aí o cumprimento de sentença, que é a execução. Ok, pode. Vai ter direito de executar quantas prestações? Resposta, todas. Todas. Por quê? Porque entre pai e filho, preste atenção nisso, entre pai e filho, durante o poder familiar, não corre prescrição.
entre pai e filho durante o poder familiar não corre prescrição. O poder familiar só se extinguiu quando este filho completou 18 anos, com a maioridade civil. Então a prescrição estava paradinha. A prescrição só começou a contar quando o filho completou 18 anos. Daí começou, 18 anos começou. Ele está com 19, correu um ano só. Prescreve em 2, então não está nada prescrito. Não está nada prescrito, porque prescreve em 2. Começou a contar quando ele completou 18. Ele está com 19, correu um, não prescreveu nada. Então vai ter direito de receber todas as prestações. Pois conforme já disse, a atualidade é uma característica da ação de conhecimento. Quer dizer, na ação de conhecimento só tem direito a alimentos a partir do momento que moveu a ação. Agora, na execução não vigora a atualidade. Na execução vai cobrar as prestações vencidas e não pagas a que o sujeito foi condenado. Na execução cobra-se aquilo que foi objeto de condenação. Ok?